E aí, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Para quem não me conhece, eu sou a professora Mirela Bottino, professora do quinto ano, aqui no Rio Educa na TV. E é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, trazendo informação e também me divertindo, que todas as vezes que eu estou aqui gravando as aulas para vocês, é sempre muito agradável, muito divertido. Bom, eu quero dar parabéns também para os alunos que estão aí nos acompanhando. Bom, vou me autodescrever, eu sou uma mulher, eu tenho 30 e poucos anos, eu sou loura, cabelo abaixo do ombro, olhos verdes, tenho a pele clara. Estou vestindo um vestido preto e uma jaqueta jeans com umas pérolas na gola. Bom, como vocês já sabem, né, já falei para vocês algumas aulas aí, que o Meia está de férias. Ele está curtindo as férias dele, né, estava muito cansado, e ele deixou para mim aí a dica de chamar a Lorena e o Cauã. E é claro que eu vou convidá-los mais uma vez para estarem aqui com a gente, trazendo o tema da nossa aula de hoje. Afinal de contas, sobre o que será essa aula, hein, professora? Até a Lorena e o Cauã estão aí se perguntando, a cara deles, hein? Mas para começarmos, eu vou falar para vocês uma pergunta que eu escutava muito na sala de aula. E a pergunta é, professora, afinal de contas, para que serve a matemática? Gente, presta atenção. Quinto ano, para pensar aí só um pouquinho que vocês vão perceber que a matemática está no nosso dia a dia, o tempo todo. Sabe o que acontece? Às vezes a gente nem percebe, porque é mentalmente. A gente faz o cálculo mentalmente e a gente nem se dá conta que a gente está fazendo matemática. Principalmente os números e as continhas, estão presentes no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês, se liga aí. Quando a gente vai ao mercado, por exemplo, antes de irmos ao mercado, pelo menos eu faço assim. Eu vou lá, vou ver o que eu realmente preciso comprar. Aí eu olho lá em casa, vejo o quê? Macarrão acabou, tá zerado. Número 0, já começamos aí. Depois eu vou ver lá que a farinha tá acabando, que eu vou precisar comprar um pacote de farinha ou 1 quilo de farinha. Estamos falando dos números de novo. Bom, depois que eu vejo tudo que eu preciso, que eu posso comprar, eu vou fazer o quê? Uma lista de compras. Nessa lista, eu anoto a quantidade do que eu preciso comprar e o item. Tem uma outra coisa que eu faço também. Eu vou olhar lá nos encartes, né? Aquele gênero textual encarte, lembram? Eu vou lá olhar para fazer uma pesquisa de preços. De novo, estamos falando de números aí. E aí eu vou pesquisar qual mercado vale mais a pena eu ir para fazer minhas compras. Bom, depois disso tudo, eu com a minha lista preparada, vou até o mercado. Chegando lá, eu já tenho uma ideia, mais ou menos aqui na minha cabeça, de quanto eu posso e que eu vou gastar. Então, eu vou colocando as coisas que estão na minha lista e, na hora de pagar, pessoal, se eu pagar em dinheiro, eu também preciso fazer uma outra conta. Será que eu vou receber um troco? Então, olha quantas coisas nós falamos aí de matemática. E vocês não me perguntam para que serve a matemática, pessoal? É muita coisa. Vocês querem ver outros exemplos? Não é só no mercado, ou na padaria, ou na hora de fazer uma compra que a gente precisa da matemática, não. Por exemplo, se alguém dá um endereço para a gente e diz assim, olha, você precisa me encontrar em 3 ruas à direita, atravessa 2 ruas à esquerda. Olha só, para a gente se localizar também a gente precisa dos números. E também tem os quilômetros, os metro, né, as unidades de medida. Então, é muita informação de matemática no nosso dia a dia. Por exemplo, no livro tem as páginas e elas são marcadas ali com os números das páginas para deixar mais organizado e facilitar quem está lendo. Temos também aí, quantas vezes você rega as suas plantas em casa, hein? Por dia. E tem uma que eu aposto que vocês ficam vendo lá com frequência. Quantas pessoas curtiram a sua foto nas redes sociais ou quantos amigos começaram a seguir você ou deixaram de seguir, hein? Eu aposto que essas aí vocês estão sempre ligados, não é mesmo? Viram? Perceberam que matemática está o tempo todo na nossa vida? E tem muito mais coisa, eu dei só alguns exemplos. Só que para facilitar aí a nossa vida, ainda bem que existem umas palavrinhas que a gente pode chamar de palavrinha mágica, que dão uma dica para a gente sobre que operação matemática a gente vai falar. A gente tem aí adição, subtração, multiplicação e divisão. E todas elas têm uma palavrinha ali no desafio ou na situação problema que faz com que a gente perceba que conta é essa que a gente vai precisar resolver. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Cada um tem um jeitinho mentalmente de resolver as suas contas. Tem gente que pensa, arma a própria conta na cabeça, tem gente que conta nos dedos, tem gente que utiliza objetos concretos para realizar a conta, e tem também num papel ou no quadro, como eu tenho aqui hoje. O que importa é que você consiga entender qual é esse processo dessa operação e chegar ao resultado correto.
Mas vamos falar sobre essas palavrinhas mágicas? Eu vou dar essas dicas para vocês. Mas antes eu vou colocar aqui minha máscara que a gente vai precisar de ajuda. Bom, vamos começar então com as palavrinhas? Quando nós falamos em juntar, acrescentar, nós estamos aumentando, perceberam? Eu era uma, agora nós somos 3 aqui no estúdio. Nós estamos falando da adição, que você em casa também pode conhecer como a conta de mais, e que tem um símbolo aqui, ó, que é um tracinho assim e um outro tracinho deitado. Vocês conhecem esse símbolo? Pois é, ele representa a adição, ó. Nós somamos aqui, agora temos um número maior de pessoas dentro do estúdio. Agora, pessoal, quando a gente fala em perder, tirar, obrigada, meninos, retirar, agora eu já posso porque eles não estão mais aqui. Todas essas palavras, elas indicam uma operação matemática, que é a subtração, que vocês devem conhecer também pelo nome de conta de menos. E esse daqui é o sinal de menos, que representa a subtração. Bom, mas ainda temos outras operações matemáticas. Nós temos a multiplicação, que aí você vai ver assim as palavrinhas como soma de parcelas iguais, você já associa aí a multiplicação, que é aquela que a gente tem que saber a tabuada, muita gente fica nessa preocupação em decorar a tabuada, pessoal. É mais fácil você entender justamente isso, que é a soma de parcelas iguais. Vamos ver aqui um exemplo? Olha só, eu tenho aqui 2 lápis nessa mão, mais 2 lápis nessa, e 2 lápis nessa. Nós temos a mesma quantidade quantas vezes? 3 vezes. Então, isso, ao invés de eu ficar somando, eu posso multiplicar o número 2 3 vezes, certo? Essa é a multiplicação. Pessoal, a divisão já é o contrário da multiplicação. E vocês vão encontrar algumas palavrinhas como dividir, compartilhar, distribuir. E como eu falei para vocês, é o contrário da multiplicação. Aqui nós temos 6 lápis, eles estão juntinhos. E como é que a gente distribui isso igualmente? A gente vai entregar para 3 pessoas, por exemplo. Eu vou entregar aqui para uma, para outra e para outra. Então, cada uma aqui está com 1 lápis. Vamos distribuir o restante, que a gente ainda tem. Então, agora eu tenho 2 lápis com uma pessoa, mais 2 lápis com outra pessoa. E, por último, aqui, ó, 2 lápis para cada pessoa. Perceberam que a divisão é o inverso? Nós pegamos o 6 e distribuímos para 3 pessoas. Cada pessoa recebeu quantos lápis? 2 lápis. Bom, isso aí são as operações matemáticas e que vocês já devem conhecer. Mas vocês devem lembrar aí dessas dicas que eu dei aí dos nomes para vocês, que vocês vão encontrar em algumas situações problemas, em alguns desafios matemáticos. E aí a Lorena, pessoal, aquela menina que tem acompanhado as nossas aulas, que está no material Reeduca de vocês, ela me trouxe aí uma situação problema. Ela conversa muito comigo sobre as aulas que ela tem e também converso com ela sobre as aulas que eu dou aqui. E aí ela falou, professora Mirella, tem uma situação que aconteceu na minha sala de aula. No ano passado, em 2020, nós tínhamos aí 25 alunos na minha sala. Só que agora, nesse ano, acrescentaram aí 7 alunos novos, professora. Quantos alunos tem ao todo? Olha aí, ó, acrescentados. Será que o quinto ano já sabe qual é a operação matemática que a gente vai fazer? E ao todo, pessoal, quando a gente fala ao todo, é exatamente o que aconteceu aqui no início, comigo, com o Felipe e com o Rodolfo. A gente acrescentou pessoas aqui e a gente descobriu quanto tinha ao todo no estúdio, certo? E agora, será que a gente consegue desvendar esse mistério aí da Lorena na nossa cabeça, sem usar o quadro? Vamos tentar? Olha, o que a gente pode fazer? Como eu faço. Tem gente, como eu falei para vocês, que utiliza o material concreto, faz tracinho, bolinha. Vamos tentar usar a cabeça. A gente coloca um número maior na cabeça, que é o 25, né? Os 25 alunos que tinham no ano passado. Então, eu coloco 25 na cabeça e eu vou somando 7. Então, eu penso 25, eu tenho que ter mais 7, certo? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Aqui não tem 7 na minha mão? Então, 25 que eu coloquei aqui na minha cabeça, com 7 que está aqui na minha mão, deu quanto? 32. Será que é essa a resposta certa? Será que a minha cabeça está funcionando bem? Bom, pessoal, vamos lá. 25 alunos. Chegaram, né? Foram acrescentados 7 alunos. Onde é que eu coloco?
Coloco aqui ou aqui, pessoal? Vamos lá lembrar. Unidade e dezena. Então, eu vou colocar o 7, como ele é unidade só, eu vou colocar ele embaixo da unidade. Essa é a diferença de fazer mentalmente, né, e da gente colocar no papel. Quando a gente coloca no papel, a gente tem que armar ela aqui direitinho, certo? Na nossa cabeça, a gente tem uma outra organização. Então, vamos lá, ó, sinal de mais, como a gente conversou, e aqui a gente resolve. E aqui eu faço a mesma coisa. Quanto falta, né? Como é que é? 7 mais 5. Eu boto o 7 na cabeça e o 5 na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu coloco 2 da unidade, ó, 12 não é isso aqui, ó, 2 unidades e uma dezena. Coloco 2 aqui e coloco 1 na casa certa dele, que é a dezena. 2 mais 1, 3. Então, realmente, ó, deu certinho. 32 alunos na sala da Lorena. Como eu falei para vocês, tem gente que faz palitinho. Poderia colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí soma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a gente chegou aqui no 12, que foi exatamente o que a gente descobriu aqui. Então, cada um vai usar a sua estratégia. O importante é que a gente chegue no resultado correto, certo? Aí a Lorena me deu uma outra pergunta, lançou um outro desafio para mim. Vamos ver aí no slide? A turma da Lorena, né, a gente já sabe que ela tem o quê? 32 alunos. Mas aí, por conta aí dessa pandemia, algumas coisas aconteceram e a turma perdeu 2 alunos, pessoal. E ela quer saber agora quantos alunos sobraram. Perdeu e sobraram. Sobraram, a linha ficou um pouquinho para trás, né? Não ficou exatamente embaixo. Mas então aí, ó, perdeu. Se perdeu, a gente sabe que é uma conta de, vamos lembrar lá no início, uma conta de menos, pessoal. Então, a turma da Lorena tinha 32 alunos. Mas aí, perdeu 2. Por que eu botei o 2 aqui? Porque ele representa a unidade, né? Unidade e dezena. Perdeu uma conta de menos, pessoal. Acertou quem disse menos. Então, vamos tentar resolver? Antes de ir ali para o quadro, né, que eu já me antecipei e acabei armando, que tal a gente tentar mentalmente? E aí a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: quanto falta para o 2 chegar ao 32? Vamos lá? Então vamos. Vamos usar aqui as mãos, ó. 2, a gente faz a mesma coisa, bota o 2 na cabeça e vai chegar na contagem até o 32. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Será que vocês se confundiram aí quantas vezes eu usei minhas mãos? Eu usei minhas mãos 3 vezes. Olha a multiplicação. 3 vezes o número 10. Quanto é que dá isso, pessoal? Isso dá 30, certo? Então, quanto é 32 menos 2? 30. Será que tá certo? Vamos agora para o quadro, colocar isso aí no papel. 2, pode diminuir 2? Pode sim. Quanto é que é 2 menos 2? Olha aqui, ó. Eu tenho 2 canetas. Se eu perder, eliminar, tirar 2, eu fico com 0, certo? Então, 2 menos 2, 0. 3. Tem alguém aqui embaixo do 3? Não tem nada. Então, 3 menos nada é 3. O que a gente acabou de descobrir? Que na turma da Lorena tem agora, no ano de 2021, no segundo semestre, 30 alunos, beleza? Só que vocês acham que Lorena parou por aí? Nada disso. Ela me veio com outra situação problema, pessoal. E essa agora envolve um pouquinho mais complicada, porque envolve aí multiplicação, divisão, sabe por quê? Lá na turma da Lorena, eu não sei como está aí na sua escola, mas ainda está rolando o sistema de rodízio por conta da pandemia. Então, essa é a pergunta dela. Vamos ver lá no slide? Bom, a turma da Lorena tem 30 alunos, como a gente descobriu, né? Ao todo. Só que estão fazendo revezamento, né? Um esquema de rodízio por conta aí da Covid-19. E a turma foi dividida em 3 grupos que vão se revezando. E a pergunta é, quantos alunos tem em cada grupo? Vamos às palavrinhas mágicas aí, ó. Dividida, ficou fácil, né? Em cada grupo. E em 3 grupos, pessoal, olha aí, a gente tem que pegar o número 30, que a gente já sabe que é o número total de alunos, e dividir por 3. A gente vai distribuir esses alunos aí em 3 turmas. E aí, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei para vocês? A divisão é o inverso da multiplicação, certo?
Então, sabe aquele exemplo que eu fiz aí dos lápis, que a gente pegou 6 lápis e distribuiu aí para 3 pessoas? É a mesma coisa. E como é que a gente faz isso mentalmente, sem utilizar um papel? Qual é a estratégia que a gente utiliza? Bom, o que eu penso? Qual é o número que multiplicado aí por 3, porque é o número que a gente está querendo, né, distribuir, é ou chega perto de 30? Vamos pensar assim, quanto é 3 vezes 5? Quanto é 3 vezes 5, pessoal? Vocês sabem? É o 5 3 vezes. 5 mais 5 mais 5, que dá 15. Pô, ainda falta, né? 30 para chegar a 15 ainda falta um pouquinho. Então, vamos pensar em 3 vezes 8. Quanto é 3 vezes 8? 24. 24 já está um pouquinho mais perto. Então, quanto é 3 vezes 9? Ih, professora, não sei. Calma aí, é só você pegar o 24, que é o resultado, né, de cima, e somar 3, porque a tabuada, como eu falei para vocês, é a soma de parcelas iguais, né, a multiplicação. Então, 24 mais 3, 24, 25, 26, 27. Opa, estou chegando perto. E quanto é 3 vezes o número 10? É o 27, né, mais 3, que é igual a 27, 28, 29, 30. Tá aí o número que a gente queria saber. Isso aí a gente pode fazer mentalmente ou a gente pode armar a conta, como a gente pode fazer aqui agora, ó. A gente pode pegar aqui, pegar o cantinho do quadro e armar essa conta de divisão, que seria assim, ó, 30 dividido por 3. E aí, como é que a gente começa? 3 eu posso dividir por 3? Posso sim. Quanto dá, professora? 1. A gente fez isso aqui no início. 1 vez o número 3 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Sobrou nada. Quanto é que é 0 dividido por 3, pessoal? É 0. 0 menos 0 dá 0. Temos uma conta exata. Temos uma resposta aqui onde não sobra nada. Então, pessoal, a gente acaba de descobrir aí que na turma da Lorena existem, na verdade, 3 subgrupos. Cada grupo desse possui aí 10 alunos. Como eu falei para vocês, eu podia aqui talvez pegar 30 lápis e ir distribuindo em 3. Eu poderia pegar ali e fazer palitinho. Eu poderia pegar uma caneta. Ou eu poderia fazer como a gente fez aqui, uma parte na cabeça e outra parte a gente colocou no quadro. Combinado? Bom, pessoal, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu, na verdade, que a gente tem algumas operações matemáticas, adição, multiplicação, divisão, a subtração. E o que a gente viu de mais importante aí? Que a gente tem umas palavrinhas que ajudam a gente na hora aí de situações de problemas, que são aquelas palavrinhas como adicionar, acrescentar, perder, subtrair, diminuir, somar em partes iguais ou distribuir, compartilhar. Essas palavrinhas são as que vocês devem ficar ligados, porque fica muito mais fácil. E também, pessoal, praticar. Assim como a leitura, a matemática, quando a gente vai praticando, ó, o nosso raciocínio lógico ele fica muito rápido. A gente começa a desenvolver e a fazer as contas todas mentalmente, como foi o caso que a gente deu lá no início, certo? Bom, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Antes de me despedir, eu vou dar aí o desafio do quinto para vocês, que vai ser o seguinte: pesquise aí ao redor de vocês o que mais tem matemática aí. Queria que vocês observassem onde mais a gente utiliza a matemática. Depois que você observar isso, anota aí no seu caderno. E se você quiser, além, que tal criar uma situação, problema assim como a Lorena fez e me trouxe, hein? Combinado? Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau!